promessa messiânica. E um judeu fariseu, conhecedor da lei, não o reconhece. Ele então está ensinando que naquele banquete que muitos foram convidados, muitos não aceitaram em cima da hora o convite de entrar na festa. Esta é a imagem que Jesus está fazendo. Eu vim para os que eram meus. Ele veio, diz o profeta, para os que eram seus. E quem conhece Bíblia? E os seus não receberam. Ele está falando isso com o homem da casa, ele está falando isso com os judeus. Ele está falando isso com aquelas pessoas que na hora em que eles clamavam por um Messias, por um Salvador, e quando Deus manda, quando Deus opera, quando Deus faz, eles rejeitam. Então, na parábola que Jesus está contando, ele está dizendo que aqueles que foram convidados, o próprio povo de Cristo, a sua gente, a sua terra, os seus conterrâneos, rejeitavam o convite. E agora o convite é estendido para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio primeiro para os seus, mas os seus não receberam. Mas depois ele abriu o convite, ele abriu a casa para todo mundo, ele abriu a casa para você. Você tem sido convidado por Deus, você é um convidado de Deus. Deus se importa com você, Ele está chamando você para dentro da festa, Ele está chamando você para dentro do banquete, Ele está chamando você para dentro do reino. Não fique de fora, porque aqui há abundância de alegria. Esse é o viés da vida que você tem que olhar. Não faça como aqueles homens da parábola, que na hora que iam ir para a festa deram 3 desculpas que nós damos muito. A primeira desculpa foi a desculpa dos negócios. Você que trabalha, que tem empreendimentos, nunca tem tempo para Deus. Você diz: eu tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para administrar, tenho muito dinheiro para gerir, eu não tenho tempo para Deus. Eu comprei uma propriedade e preciso ver. Quem é que compra sem ver? Temos até alguns que podem fazer isso, por terem tanto dinheiro. Mas a verdade que Jesus está ensinando é que há pessoas que dão desculpas. A outra desculpa clássica são os bens materiais, não só os negócios da empresa, mas as juntas de boi que comprou, os bois que foram comprados. Aquilo que você tem que conquistar, distrai você, olhe para o pastor, daquilo que Deus e para aquilo que Deus está chamando a sua vida. E a terceira desculpa é a própria família. Eu me casei, eu não posso comparecer ao banquete. Então o dono da festa vai fazer o seguinte: saia pelas ruas, pelos becos e pelas vielas, pelos lugares mais difíceis, e convide a todos, disse ao seu servo, convide a todos para que todos venham. E ele fez. Saiu convidando, numa referência agora a nós, gentios, todo aquele que não é judeu, é gentio, na expressão bíblica. E o Senhor nos chamou, e Paulo foi um defensor claro entre a igreja de Jerusalém, dizendo: não, o evangelho não é só para judeus, o evangelho é para todo aquele que crê, e louvado seja Deus e aleluia pelos que creram, porque você creu, e você agora faz parte do novo Israel de Deus, a igreja. E nessa igreja, e nesse novo Israel, tem muita alegria. E tem uma outra coisa interessante nessa igreja. E essa igreja que eu estou falando não é exatamente a Igreja Batista do Recreio. A Igreja Batista do Recreio está dentro dessa igreja.
é a igreja do Senhor na face da terra, e essa igreja é que compareceu para a festa, é que adentrou os portões, e que um dia vai adentrar ao portão celestial, adentrar o reino e a vida eterna. Você crê nisso? Não dê desculpas para Deus, não adie a decisão de entrar nessa festa. Sabe por que as pessoas entristecem? Porque elas veem da ótica errada. Irmãos, a tristeza ou a alegria são emoções comuns ao ser humano. Nós ficamos tristes ou alegres dependendo do que está diante de nós, dos estímulos que estão diante de nós, da forma como nós percebemos o mundo. Mas eu quero dizer uma coisa a você: esse reino de Deus, e quando Deus te trouxe, e você não criou desculpas, e você está sendo chamado, ou você que está aqui hoje ou em casa, precisando desta alegria, quando você vem, você pode encontrar uma experiência inigualável, transformadora, maravilhosa, abençoadora. Eu contei à igreja hoje pela manhã do encontro que nós tivemos com os nossos missionários que estão na Itália, que estão espalhados em alguns lugares, e uma outra família que está na Alemanha, um refugiado ucraniano, sustentado também por esta igreja. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que pode? No momento de uma determinada situação, eu estava olhando para eles. O missionário, pastor Anatólia, sua esposa Irina e seus 2 filhos. E eles estavam rindo. Deixaram uma casa na cidade de Lviv, na Ucrânia. Deixaram os móveis, deixaram as roupas, deixaram os documentos. O que é que faz aquela gente rir? O que é que faz aquelas pessoas terem alegria, a não ser o nome e o poder de Jesus Cristo, que os convidou para um banquete? E quando você vai para a festa do Evangelho, quando você entra na festa do reino, nessa festa, nesse jantar, nesse banquete, existe uma incomparável alegria. Eu quero convidar você a olhar a sua vida através dele, por causa dele, como se ele fosse lentes, como se ele fosse os óculos da nossa vida. E todas as vezes que você olhar para ele, você vai sentir esta incomparável alegria. Eu sei que quando vocês entraram aqui hoje, muita gente entrou, muita gente ligou no YouTube, está cultuando conosco, no Facebook, muita gente sentiu e tem sentido alegria quando a gente está na presença de Deus. Quando a gente abre o coração, quando a gente vai adorar, nós encontramos alegria, aquela alegria que estava sobre Paulo e sobre Silas, quando presos à meia-noite, depois de terem apanhado, sido humilhados o dia inteiro, eles sentem uma alegria. De onde vem aquela alegria, senão do Espírito Santo? Por que você não entendeu ainda que a festa da vida cristã é alegria, que a vida cristã é isso? Eu tenho certeza que se eu pegasse o microfone e saísse pelas cadeiras da igreja, eu sei que todo mundo aqui tem problema. Tem pessoas que pensam no seu problema, mas ao invés de você pensar só no seu problema, começa a pensar só em Cristo. Começa a olhar através dele, use essas lentes. E saiba de uma coisa, ele tem um futuro para você. Os planos que eu tenho para vocês são planos de vida, diz a palavra, e não de morte. Diz a profecia de Jeremias, o Senhor tem sempre algo novo para nós, nós cantamos isso hoje. Você tem que crer nisso, olhar para a palavra, ver a palavra, confiar na palavra, ter fé na palavra, e você terá o coração inundado pela alegria do Espírito Santo que mora em você, ou que você vai convidar para morar hoje à noite. Eu já fiz, o pastor Joel e os pastores são especialistas em visitarem pessoas no hospital, já fiz visitas assim.
E quando a gente chega em alguns lugares, em vez de a gente levar o consolo, a gente que sai consolado. Você olha alguns sepultamentos de cristãos e você sai consolado. Mas que isso que o turma canta no enterro? É porque para nós aquele enterro não é o fim e aquilo não é a morte, é a hora em que ela passou da morte para a vida eterna. Ela adentrou ao reino de Deus, ela está com Cristo e agora não há mais doença, não há mais sofrimento, não tem mais lágrimas. O Senhor enxuga dos olhos as lágrimas e dá a ela uma vida nova e eterna. Glorifique o Senhor. Eu queria que você saísse daqui hoje com o coração incendiado de alegria, que você entendesse, você foi para uma grande festa, e aqui, quando o servo voltou, conta a parábola de Jesus, quando ele volta, dizendo, olha, eu já convidei todo mundo, e todo mundo já aceitou, aquela gente dos becos, das vielas, das ruas, mas ainda há lugar, esse lugar é seu.